Vai começar o segundo turno do Brasileirão 2023, a 20ª rodada começa hoje, sabadão, e nesse vídeo vamos ver todos os favoritos para cada um dos 10 jogos da rodada. O líder Botafogo tem um jogo difícil contra o São Paulo no Morumbi e temos muitos confrontos entre a galera da parte alta contra a galera da parte baixa da tabela. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, cara, exatamente igual a você. Seja bem-vindo outra vez ao Torcedorismo, se essa é a sua primeira vez e se você ama futebol, dá uma olhada no vídeo aqui, curte esse vídeo, se você gostar, se inscreve lá no final. Se você é meu parceiro de sempre aqui no canal, já tá inscrito, eu te agradeço demais por estar em mais um vídeo aqui comigo e já deixa o seu like e vamos botar o nosso time lá em cima no YouTube. O Botafogo passeou no primeiro turno e agora começam os jogos do retorno e todo mundo sabe que aqui no segundo turno todos os jogos ganham um contorno de mais urgência, né? E todos os times querem vencer porque querem chegar a algum lugar. Todos os times acabam dando um pouco a mais nesse segundo turno e os jogos acabam ficando mais difíceis e mais disputados, né? Esse aqui é o vídeo do termômetro da rodada no Brasileirão. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os 10 jogos e definir quais são os times favoritos para cada um desses jogos que vão acontecer nesse final de semana, tá? Eu uso sempre essa tabela de favoritismo para classificar o nível de favoritismo de cada time na partida. Obviamente, quanto mais raios o seu time tiver, mais favorito ele é para aquela partida, e se ele receber um cometa é porque ele é o time mais favorito de toda a rodada. Não é toda rodada que aparece o cometa, mas quando aparece, aquele time tem que ganhar de qualquer jeito. O primeiro jogo vai ser entre Inter e Fortaleza, são dois times que vêm de uma péssima fase no Brasileirão. O Inter não vence o jogo no campeonato há 7 rodadas, a última vitória foi contra o América Mineiro lá no dia 25 de junho, cara, já tem quase 2 meses. E o Fortaleza vinha de uma sequência de 4 derrotas consecutivas, mas conseguiu se recuperar um pouco, né? Aliviou um pouco a pressão, vencendo o Santos por 4-0 na última rodada no Castelão. O Inter deve poupar os seus jogadores titulares, porque vai jogar as quartas de final da Libertadores na altitude de La Paz, agora no próximo meio de semana, e tá priorizando a Libertadores, né? Por isso eu vejo aqui o Fortaleza favorito para esse jogo aqui, com 3 raios contra 2 para o Colorado. No mesmo horário, às 16 horas de Brasília, o São Paulo vai receber o líder Botafogo. Morumbi com certeza vai receber mais um ótimo público. A torcida do São Paulo tem dado show nesse ano, tem lotado o estádio, ótima média de público no Brasileiro. E o Dorival, que não vai estar em campo nesse jogo, né? Tá suspenso, é o técnico do São Paulo. Deve levar um time alternativo para o jogo, tá? Deve ser mais ou menos aquela base que enfrentou o Flamengo na última rodada. Ele vai poupar os jogadores porque o São Paulo vem de uma semifinal desgastante contra o Corinthians na Copa do Brasil e já joga quartas de final também na altitude lá em Quito, na Sul-Americana, no meio de semana, né? Mas James Rodrigues deve fazer sua estreia como titular do São Paulo nesse jogo e o Luciano deve voltar ao time ali. Deve voltar o time para esse jogo. Do lado do Botafogo, Bruno Lage ainda não tem o Tiquinho Soares, né, que está se recuperando da lesão, mas vai ter Diego Costa, contratação do Botafogo para suprir essa falta do Tiquinho nessas rodadas. Ótimo jogador, ele deve ficar provavelmente no banco, né? O jogador chegou nessa semana e já foi relacionado para sua primeira partida, né? O Botafogo também tem partida pelas quartas de final da Sul-Americana, mas o Botafogo está priorizando o brasileiro, meu irmão. E eu acho que tá certo, porque é um título que já está praticamente na mão, é assegurar esse título aí. Sul-Americana vem em segundo plano para o Botafogo. Considerando que o Botafogo está atropelando todos os adversários e que o São Paulo vai com time reserva, o líder é o favorito, tá? Para mim, o Botafogo tem 3 raios contra 2 do tricolor paulista. Logo depois, o Cuiabá vai receber o Palmeiras. Palmeiras é outro time que vai usar um time alternativo por causa das quartas de final da Libertadores. Vai pegar um Cuiabá que vem iluminado nas últimas rodadas, principalmente jogando em casa. O time vem de 4 jogos consecutivos de invencibilidade, com 3 vitórias e 1 empate. O Cuiabá, para mim, é o favorito para vencer os reservas do Palmeiras. São 3 raios para o Dourado e 2 raios para o Palmeiras. Embora o Palmeiras tenha um time reserva muito bom, eu acredito que o Cuiabá seja favorito, um pouquinho favorito para esse jogo. No próximo jogo, o terceiro e último brasileiro que joga Libertadores ainda, o Fluminense. Meu Fluminense vai receber o Lanterna América Mineiro no Maracanã. Já mais de 34 mil ingressos vendidos. A torcida do Fluminense também tem dado show nesse campeonato. Mais de 30 mil, quase todo jogo no Maracanã. Mas o Fluminense é um time que joga Libertadores, mas não deve poupar os seus jogadores titulares. Talvez um ou outro ali, conhecendo o Diniz, talvez um Felipe Melo da vida, um Paulo Henrique Ganso,
talvez comecem no banco, mas a ideia é ir com força máxima para esse jogo, já que o Fluminense joga dentro de casa, nesse jogo contra o América, então não tem viagem, e o jogo de volta, o jogo da Libertadores no meio de semana também é no Maracanã. O Fluminense vai receber o Olímpia no Maracanã, então o desgaste é melhor, já que o Fluminense não precisa ficar fazendo viagem para lá e para cá, então deve usar o time titular. A boa notícia para a torcida do Fluminense é que o Alexander finalmente foi relacionado depois de 3 meses fora, finalmente ele vai estar de volta. Faz muita falta, eu acho que ele não deve ser titular, mas também pode ser que seja, tá? Diniz vocês conhecem o Diniz, né? Mas ele deve começar no banco, né? A maior probabilidade é que ele comece no banco. O América vem de 9 jogos sem vencer, no Campeonato Brasileiro, né? Já são 3 derrotas consecutivas. Um time que, se quiser escapar do rebaixamento, tem que mudar da água pro vinho, fez só 10 pontos no primeiro turno. O Fluminense, jogando com os titulares, é muito favorito e, cara, vai receber o Cometa nessa rodada. Vou botar pressão no Fluminense porque é obrigação vencer o América jogando no Maracanã. O Fluminense é o segundo melhor mandante de todo o Campeonato Brasileiro, né? São 10 jogos com 7 vitórias e 3 empates. O Fluminense dentro do Maracanã é quase imbatível. Lembra você do nosso combinado? Se você for ao jogo do seu time, filma a festa da sua torcida, me marca nos stories do Instagram que eu vou repostar todo mundo que me marcar, como eu tenho feito ao longo de todas as rodadas de Brasileiro de Série A, B, C, D. Tem ficado uma festa linda de todas as torcidas pelo Brasil lá. Torcidas assim falando, minha torcida fez uma festa mais bonita, a outra falando que foi ela. Tá muito maneiro o Instagram, beleza? No último jogo de sábado, o Cruzeiro recebe o Corinthians. É o jogo de 2 times que estão muito próximos ali na tabela, né? O Cruzeiro tá com 24 pontos, o Corinthians tem 23 pontos. Mas a fase de um e de outro não é igual. O Corinthians é um time que vem melhorando de produção nos últimos jogos. Inclusive, é uma aposta pessoal minha para ir bem nesse segundo turno. Eu acho que o Corinthians é um time que tem tudo para fazer um segundo turno melhor do que fez o primeiro. O Cruzeiro é um time que tem uma excelente defesa, é a segunda melhor do campeonato, atrás só da defesa do líder do Botafogo, mas o ataque que tem deixado muito a desejar, né? É o 5º pior ataque com só 19 gols, média de 1 por jogo. E eu acredito que mesmo jogando fora de casa, o favoritismo fica com o Corinthians com 3 raios, tá? No domingo vão ser 4 jogos. O Vasco vai receber o Atlético Mineiro no Maracanã, depois daquela polêmica toda de joga, não joga no Maracanã, um aciona a justiça, Flamengo aciona, Fluminense, Vasco, e queda de braço pra lá e pra cá. O desembargador torcedor de um time dá favorável ao seu time, o outro dá favorável ao time que ele torce, aquela bagunça toda de que o Campeonato Carioca e o futebol carioca se tornou, né? E ultrapassou as barreiras do Campeonato Carioca e chegou no Campeonato Brasileiro, né? Mas o Vasco conseguiu, vai jogar no Maracanã. O Atlético Mineiro é um time que melhorou depois que foi eliminado da Libertadores, né? É um time mais consistente agora, um time mais confiante. Vem de 2 vitórias no campeonato, venceu o São Paulo no Morumbi e venceu o Bahia no Mineirão, tá? Os jogos não foram excelentes, mas o ponto forte nesses jogos do Atlético é a defesa, que melhorou bastante. O Filipão acertou a defesa do Galo, tá? E poder de fogo ofensivo do Galo a gente conhece, né? Hulk e Paulinho são impressionantes no ataque. Vai pegar um Vasco que vive praticamente a mesma situação, é um time que vem subindo de produção após as contratações que fez na janela. É um jogo bom, tecnicamente o Galo é muito melhor que o Vasco. O fator casa do Vasco acaba equilibrando um pouco as coisas, mas para mim o Galo ainda é favorito com 3 raios contra 2 do Vasco. Às 16 horas de Brasília são 3 jogos. Vamos falar primeiro do jogo entre Santos e Grêmio. O Santos talvez seja o time que está jogando o pior futebol nesse momento no Campeonato Brasileiro, tá? O Santos está jogando já um time de rebaixado, um futebol de rebaixado. Tem que melhorar bastante, principalmente se quiser ganhar esse jogo aqui. Na última rodada foi humilhado pelo Fortaleza, nem esboçou reação, ficou olhando o Fortaleza jogar. Precisa vencer jogando na Vila, é um fator que sempre foi muito importante para o Santos, né? O campo da Vila Belmiro, onde ele fez bastante pontos ao longo da história do Brasileirão de pontos corridos. E o Grêmio é o maior perseguidor do Botafogo nesse momento, né? Não é o vice-líder, mas é o segundo melhor time em aproveitamento de pontos, deu para entender, né? É um time muito melhor que o time do Santos, mas oscila muito fora de casa, né? Então por isso eu vou dar só 3 raios pro Grêmio e 2 raios pro Santos. O Curitiba vai receber o Flamengo no Couto Pereira. O Coxa voltou a ter muitas dificuldades de marcar gols nesse Campeonato Brasileiro, né? Teve um lampejo ali na reta final do primeiro turno, ganhou alguns jogos, se recuperou na tabela um pouco, mas voltou a cair agora, vem de 3 derrotas consecutivas no Brasileirão e vai receber um time do Flamengo que, cara,
curou um pouco as feridas que foram abertas com aquelas polêmicas de um socando a cara do outro, com a eliminação para Libertadores, curou um pouquinho ali com a classificação na Copa do Brasil, né? O Flamengo agora está na final, vai enfrentar o São Paulo. O Flamengo é favorito para esse jogo contra o Coritiba, é bastante favorito na minha opinião, inclusive, tá? São 4 raios para o Flamengo e 1 raio para o Coxa aqui no torcedorismo. No mesmo horário, para fechar os jogos de domingo, o Bahia vai receber o Bragantino. Esse aqui para mim é um jogaço, um jogo muito equilibrado. Eu gosto do time do Bahia, é um time rápido, habilidoso. São características muito parecidas com o próprio time do Bragantino. Vai ser um jogo de muita trocação. O Bahia na Fonte Nova vai para cima, não quer nem saber. É um time que tenta impor o seu mando de campo. E o Bragantino é um time que não se acua, né? O Bragantino não vai ficar só atrás. A gente deve ter bastante gols nesse jogo, mas para mim o Bahia é o favorito, um pouquinho de leve ali, tá? 51-49 são 3 raios pro Bahia e 2 raios pro Massa Bruta. Para fechar a primeira rodada do segundo turno do Brasileirão, vamos ter um jogo na segunda-feira, meu irmão. Goiás vai receber o Furacão Atlético Paranaense. Goiás vem melhorando muito o seu rendimento e o seu futebol. Tá invicto a 5 jogos no campeonato. Nesses 5 jogos fez 11 pontos dos 15 possíveis. É um dos melhores times nesse aproveitamento recente no Brasileiro. Vem de 2 vitórias seguidas e pega um Atlético que é um time muito bom, mas que fora de casa perde um pouco aquela magia que tem quando joga lá na arena, né? Mas é um time que fechou o primeiro turno com a sua melhor campanha nos últimos 10 anos, né? Então esse Furacão é um time a ser respeitado. O time do Furacão é muito forte e eu vejo ainda assim um leve favoritismo do Goiás pro Goiás por jogar na Serrinha, né? Tem usado bem o seu fator casa nas últimas rodadas. E eu vou dar 3 raios pro Goiás e 2 raios pro Furacão. Mas, assim, sempre tem, como eu falo pra vocês, sempre tem um joguinho nessa rodada, em cada rodada, que tem a cara do empate, né? Apesar de achar que o Goiás é favorito, eu acho que esse jogo aqui é a cara do empate. Pra você, meu amigo, que tá até esse momento do vídeo, pra eu saber que você tá aqui comigo, me diz aqui embaixo nos comentários. Você acha que o Botafogo vai continuar deitando nesse segundo turno ou algum time vai tirar esse trono dos alvinegros? Comenta aqui embaixo. Esses vão ser os 10 jogos dessa primeira rodada do segundo turno. Não se esqueçam do nosso combinado. Se você for ao jogo do seu time, me marca na festa da sua torcida lá no Instagram. E você que viu o primeiro vídeo aqui no Torcedorismo, se você curtiu o conteúdo, se inscreve agora e ajuda a gente a bater a meta de 20 mil inscritos, beleza? Muito obrigado por terem ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou!